Alegria aos que conhecem o Pai. O Evangelho da Verdade é alegria para aqueles que receberam do Pai da Verdade a graça de conhecê-lo pelo poder da palavra, que veio da plenitude e que está no pensamento e na mente do Pai. Este é chamado de Salvador, pois esse é o nome da obra que ele deve fazer para a redenção daqueles que não conheceram o Pai. Pois o nome do Evangelho é a revelação da esperança, pois essa é a descoberta daqueles que o buscam, porque o reino de todos buscou aquele de quem veio. Veja, tudo estava dentro dele, aquele limitado, inconcebível, que é melhor do que qualquer pensamento. Ignorância do Pai traz erro. Essa ignorância do Pai trouxe terror e medo. E o terror tornou-se denso como uma névoa, então ninguém podia ver. Por causa disso, o erro tornou-se forte. Mas ela trabalhou em vão em sua substância material, porque não conhecia a verdade. Ela assumiu uma figura elegante enquanto preparava, em poder e beleza, o substituto da verdade. Isso, então, não era uma humilhação para o ilimitado, inconcebível. Pois eles eram como nada, esse terror e esse esquecimento e essa figura de falsidade, enquanto a verdade estabelecida é imutável, imperturbável e completamente bela. Por esse motivo, não leve o erro muito a sério. Como o erro não tinha raiz, ela estava confusa em relação ao Pai. Ela preparava obras, esquecimentos e medos para, por esses meios, enganar os do meio e torná-los cativos. O esquecimento do erro não foi revelado. Não ficou claro ao lado do Pai. O esquecimento não existia com o Pai, embora existisse por causa dele. O que existe nele é o conhecimento, que foi revelado para que o esquecimento seja destruído e o Pai seja conhecido. Como o esquecimento existia porque o Pai não era conhecido, se o Pai vier a ser conhecido, a partir desse momento o esquecimento deixará de existir. Jesus é o fruto do conhecimento. Esse é o Evangelho daquele a quem eles buscam, que ele revelou aos perfeitos pelas misericórdias do Pai como mistério oculto, Jesus, o ungido. Por meio dele iluminou aqueles que estavam nas trevas por causa do esquecimento. Ele os iluminou e deu-lhes um caminho. E esse caminho é a verdade que ele lhes ensinou. Por esta razão, o erro estava com raiva dele, então ela o perseguiu. Ela ficou angustiada com ele e ficou impotente. Ele foi pregado a uma árvore. Tornou-se fruto do conhecimento do Pai. Ele, no entanto, não os destruiu porque eles comeram dela. Ele fez com que aqueles que comeram dele ficassem alegres por causa dessa descoberta. E quanto a ele os encontrou em si mesmo, e eles o encontraram em si mesmos, aquele limitado, inconcebível, aquele Pai perfeito que fez tudo, em quem está o reino de tudo e a quem falta o reino de tudo, pois ele reteve em si mesmo sua perfeição, que ele não havia dado a todos. O Pai não estava com ciúmes. Que ciúme, de fato, existe entre ele e seus membros? Pois, mesmo que o Ser Eterno tivesse recebido a perfeição deles, eles não teriam podido se aproximar da perfeição do Pai, porque ele reteve a perfeição deles em si mesmo, dando-a a eles como forma de retornar a ele como conhecimento único. Na perfeição. Ele é aquele que colocou tudo em ordem e em quem tudo existiu e de quem tudo faltou. Como alguém de quem alguns não têm conhecimento, ele quer que eles o conheçam e o amem. O que lhes faltava? Jesus como guia silencioso. Jesus tornou-se um guia, tranquilo e sossegado. No meio de uma escola ele veio e falou a palavra, como professor. Aqueles que eram sábios em sua própria opinião vieram para colocá-lo à prova. Mas ele os desacreditou como pessoas de cabeça vazia. Eles o odiavam porque realmente não eram sábios. Depois de todos estes vieram também os filhinhos, aqueles que possuem o conhecimento do Pai. Quando ficaram fortes, aprenderam os aspectos da face do Pai. Eles conheceram e foram conhecidos. Eles foram glorificados e deram glória. O livro vivo no coração das crianças. Em seus corações, manifestou-se o livro vivo dos vivos, o livro que foi escrito no pensamento e na mente do Pai, desde antes da fundação de todos, está naquela parte incompreensível dele.
Este é o livro que ninguém achou possível pegar, pois estava reservado para aquele que o pegasse e fosse morto. Ninguém poderia aparecer entre aqueles que acreditavam na salvação enquanto aquele livro não aparecesse. Por isso, o compassivo e fiel Jesus foi paciente em seus sofrimentos até pegar aquele livro, pois sabia que sua morte significava vida para muitos. Assim como no caso de um testamento que ainda não foi aberto, a fortuna do falecido dono da casa está oculta, assim também no caso de tudo que havia sido oculto enquanto o Pai de todos era invisível e único em Ele mesmo, em quem todo espaço tem sua origem. Por isso Jesus apareceu. Ele colocou aquele livro. Ele foi pregado em uma cruz. Ele afixou o edito do Pai na cruz. Oh, que grande ensinamento! Ele se humilha até a morte, embora esteja vestido com a vida eterna. Tendo-se despojado desses trapos perecíveis, ele se vestiu de incorruptibilidade, que ninguém poderia tirar dele. Tendo entrado no território vazio dos medos, ele passou diante daqueles que foram despojados pelo esquecimento, sendo conhecimento e perfeição, proclamando as coisas que estão no coração do Pai, de modo que ele se tornou a sabedoria daqueles que receberam instrução. Mas aqueles que devem ser ensinados, os vivos que estão escritos no livro dos vivos, aprendem por si mesmos, recebendo instruções do Pai, voltando-se para Ele novamente. Visto que a perfeição de todos está no Pai, é necessário que todos subam a Ele. Portanto, se alguém tem conhecimento, ele obtém o que lhe pertence e o atrai para si. Pois aquele que é ignorante é deficiente, e é uma grande deficiência, pois lhe falta aquilo que o tornará perfeito. Visto que a perfeição de todos está no Pai, é necessário que todos subam a Ele e que cada um receba o que é seu. Ele escreveu estas coisas primeiro, tendo-as preparado para serem dadas aos que vieram dele. O Pai chamando os que têm conhecimento. Aqueles cujos nomes ele conheceu primeiro foram chamados por último, de modo que aquele que tem conhecimento é aquele cujo nome o Pai pronunciou. Pois aquele cujo nome não foi falado é ignorante. De fato, como alguém ouvirá se um nome não foi pronunciado? Pois quem permanece ignorante até o fim é uma criatura do esquecimento e perecerá com ele. Se não é assim, por que esses desgraçados não têm nome? Por que não têm voz? Portanto, quem tem conhecimento vem do alto. Se for chamado, essa pessoa ouve, responde e se volta para quem chamou. Essa pessoa ascende a ele e sabe como ele é chamado. Tendo conhecimento, essa pessoa faz a vontade daquele que chamou. Essa pessoa deseja agradá-lo, encontra descanso e recebe um certo nome. Quem assim vai ter conhecimento sabe de onde veio e para onde vai. Eles sabem disso como alguém que ele desviou muitos do erro. Ele foi adiante deles para seus próprios lugares, de onde eles partiram quando erraram por causa da profundidade daquele que cerca a todo lugar, enquanto não há nada que o cerca. Foi uma grande maravilha que eles estivessem no... O Filho do Pai é Jesus da maior doçura. Sua sabedoria contempla a palavra. Seu ensinamento expressa. Seu conhecimento o revelou. Sua honra é uma coroa sobre ela. Sua alegria concorda com isso. A sua glória o exaltou. Sua imagem o revelou. Seu descanso o recebeu. Seu amor o incorporou. Sua confiança o abraçou. Assim a palavra do Pai se estende a todos, sendo fruto do seu coração e expressão da sua vontade. Ele suporta a todos. Ele os escolhe e também toma o caráter de todos e os purifica, fazendo-os voltar para o Pai, para a Mãe, Jesus da maior doçura. O Pai abre seu seio, e seu seio é o Espírito Santo. Ele revela seu oculto, que é seu Filho, para que pela compaixão do Pai os seres eternos possam conhecê-lo, terminar sua cansativa busca pelo Pai e descansar nele, sabendo que isso é descanso. Depois de preencher o que estava incompleto, ele eliminou sua forma. A forma daquilo que estava incompleto é o mundo ao qual servia. Pois onde há inveja e contenda, há incompletude, mas onde há unidade, há completude. Como essa incompletude surgiu porque eles não conheceram o Pai, a partir do momento em que conhecerem o Pai,
a incompletude deixará de existir. Assim como a ignorância de uma pessoa desaparece quando ela obtém conhecimento, e como a escuridão desaparece quando a luz aparece, também a incompletude é eliminada pela completude. Certamente, a partir desse momento, a forma não mais se manifesta, mas se dissolverá na fusão com a unidade. Agora suas obras estão espalhadas. Com o tempo, a unidade completará os espaços. Por meio da unidade, cada um compreenderá a si mesmo. Por meio do conhecimento, a pessoa se purificará da multiplicidade para a unidade, devorando a matéria dentro de si como fogo e as trevas pela luz, a morte pela vida. Quebrar pratos defeituosos ao mover. Certamente, se estas coisas aconteceram a cada um de nós, cabe-nos, certamente, pensar em tudo para que a casa seja santa e silenciosa para a unidade. Como as pessoas que se mudaram de casa, se tiverem alguma louça que não esteja boa, quebram. No entanto, o dono da casa não sofre uma perda, mas se alegra, pois no lugar dessas louças defeituosas há outras que são completamente perfeitas. Pois este é o julgamento que veio do alto e que julgou cada pessoa, uma espada desembainhada de 2 gumes que corta de um lado e do outro. Quando apareceu a palavra, quem está no coração de quem a pronuncia, não era apenas um som, mas tornou-se um corpo. Uma grande agitação ocorreu entre os pratos, pois alguns estavam vazios, outros cheios, alguns foram fornecidos, outros foram removidos, alguns foram purificados, outros ainda foram quebrados. Todos os espaços foram abalados e perturbados porque não tinham compostura nem estabilidade. Error estava perturbada, sem saber o que deveria fazer. Ela estava preocupada, ela lamentou, ela estava fora de si porque não sabia de nada. Quando o conhecimento, que é a abolição do erro, se aproximou dela com todas as suas emanações, o erro estava vazio, pois não havia nada nela. A verdade apareceu, todas as suas emanações o reconheceram. Eles saudaram o Pai em verdade com um poder que é completo e que os une ao Pai. Já que não havia nada nela. A verdade apareceu, todas as suas emanações o reconheceram. Eles saudaram o Pai em verdade com um poder que é completo e que os une ao Pai. Já que não havia nada nela. A verdade apareceu, todas as suas emanações o reconheceram. Eles saudaram o Pai em verdade com um poder que é completo e que os une ao Pai. A verdade é a boca do Pai. Cada um ama a verdade porque a verdade é a boca do Pai. Sua língua é o Espírito Santo. Quem toca a verdade toca a boca do Pai pela sua língua na hora em que vai receber o Espírito Santo. Esta é a manifestação do Pai e sua revelação para seus seres eternos. Ele revelou o que está escondido nele e o explicou. Pois quem é que existe senão o próprio Pai? Todos os espaços são suas emanações. Eles sabiam que se originaram dele como filhos de um homem perfeito. Eles sabiam que ainda não haviam recebido forma, nem haviam recebido um nome, cada um dos quais o Pai produz. Se eles naquele momento recebem a forma de seu conhecimento, embora estejam verdadeiramente nele, eles não o conhecem. Mas o Pai é perfeito. Ele conhece cada espaço que está dentro dele. Se ele quiser, ele revela a quem ele deseja, dando-lhe uma forma e dando-lhe um nome, e ele dá um nome e uma causa para vir a existir. Aqueles que ainda não existem ignoram aquele que os criou. Não digo, então, que aqueles que ainda não existem não são nada. Mas eles estão naquele que desejará que eles existam quando ele quiser, como um evento que vai acontecer. Por um lado, ele sabe, antes que qualquer coisa seja revelada, o que produzirá. Por outro lado, o fruto que ainda não foi revelado nada sabe nem nada é. Assim, cada espaço que, por sua vez, está no Pai vem do existente, que, por sua vez, o estabeleceu do inexistente. Pois quem não tem raiz não dá fruto, mas, embora pense, e eu vim a existir, esse perecerá. Por esta razão, quem não existe nunca existirá. Por outro lado, o fruto que ainda não foi revelado nada sabe nem nada é. Assim, cada espaço que, por sua vez, está no Pai vem do existente, que, por sua vez,
o estabeleceu do inexistente. Pois quem não tem raiz não dá fruto, mas, embora pense, eu vim a existir, esse perecerá. Por esta razão, quem não existe nunca existirá. Por outro lado, o fruto que ainda não foi revelado nada sabe nem nada é. Assim, cada espaço que, por sua vez, está no Pai vem do existente, que, por sua vez, o estabeleceu do inexistente. Pois quem não tem raiz não dá fruto, mas, embora pense, eu vim a existir, esse perecerá. Por esta razão, quem não existe nunca existirá. A acordar e chegar ao conhecimento. O que, então, é o que ele quer que tal pessoa pense? Eu sou como as sombras e fantasmas da noite. Quando chega amanhã, este sabe que o medo que experimentou não era nada. Assim, eles ignoravam o Pai, ele é aquele que eles não viram. Como havia medo, confusão, falta de confiança, hesitação e divisão, muitas ilusões foram concebidas por eles, bem como ignorância vazia, como se estivessem dormindo profundamente e se encontrassem presas de sonhos perturbadores. Ou estão fugindo para algum lugar, ou não têm forças para fugir quando são perseguidos. Eles estão envolvidos em infligir golpes, ou eles próprios recebem contusões. Eles estão caindo de lugares altos, ou voam pelo ar sem asas. Outras vezes, é como se certas pessoas estivessem tentando matá-los, embora não haja ninguém perseguindo-os, ou eles mesmos estão matando aqueles ao seu lado, e eles são manchados por seu sangue. Até o momento em que aqueles que estão passando por todas essas coisas, quero dizer, aqueles que experimentaram todas essas confusões, despertam, eles não veem nada porque os sonhos não eram nada. É assim que aqueles que expulsam a ignorância de si como sono não a consideram nada, nem consideram suas propriedades como algo real, mas eles renunciam a eles como um sonho noturno e consideram o conhecimento do Pai como a aurora. É assim que cada um agiu, como se estivesse dormindo, durante o tempo da ignorância, e assim uma pessoa chega a entender, como se estivesse despertando. E feliz é aquele que volta a si e desperta. De fato, bênçãos para aquele que abriu os olhos dos cegos. O Espírito veio a essa pessoa às pressas quando a pessoa foi despertada. Tendo dado a mão ao que estava caído no chão, colocou-o firmemente em pé, pois ele ainda não havia se levantado. Isso deu a eles os meios de conhecer o conhecimento do Pai e a revelação de seu Filho. Pois quando eles viram e ouviram, ele permitiu que provassem, cheirassem e agarrassem o Filho amado. O Filho revela a palavra do Pai. O Filho apareceu, informando-os do Pai, o ilimitado. Ele os inspirou com o que está na mente, enquanto fazia a sua vontade. Muitos receberam a luz e se voltaram para ele. Mas as pessoas materiais eram estranhas para ele e não discerniam sua aparência nem o reconheciam. Pois ele veio em semelhança de carne e nada bloqueou o seu caminho porque o que é incorruptível é irresistível. Além disso, ao dizer coisas novas, falando sobre o que está no coração do Pai, ele proclamou a palavra irrepreensível. A luz falou por sua boca, e sua voz trouxe vida. Ele lhes deu pensamento, compreensão, misericórdia e salvação, e o espírito de força derivado da infinitude e doçura do Pai. Ele fez cessar os castigos e açoites, pois foram eles que fizeram com que muitos necessitados de misericórdia se desviassem dele em erro e em correntes, e ele os destruiu poderosamente e zombou deles com conhecimento. Ele se tornou um caminho para aqueles que se desviaram e conhecimento para aqueles que eram ignorantes, uma descoberta para aqueles que buscavam, um apoio para aqueles que tremiam, uma pureza para aqueles que estavam corrompidos. O Filho é o pastor da ovelha perdida. Ele é o pastor que deixou para trás as 99 ovelhas que não se desgarraram e foi em busca daquela que se perdeu. Ele se alegrou quando o encontrou. Pois 99 é um número expresso com a mão esquerda. No momento em que encontra o número 1, porém, o número inteiro é transferido para a mão direita. Assim é com aquele que falta o 1, ou seja, toda a mão direita, que atrai aquilo em que é deficiente, apanha-o do lado esquerdo e transfere-o para o direito. Desta forma, então, o número se torna 100. Este é o símbolo do som dos números.
É o Pai. Ele trabalhou até no sábado pelas ovelhas que encontrou caídas na cova. Ele salvou a vida daquela ovelha, tirando-a da cova para que vocês possam compreender plenamente o que é aquele sábado, vocês que são filhos do entendimento do coração. É um dia em que não convém que a salvação fique ociosa, para que se fale daquele dia celestial que não tem noite, do sol que não se põe porque é perfeito. Diga então em seu coração que você é este dia perfeito e que em você mora a luz que não se apaga. Colocando o conhecimento em prática. Fala da verdade aos que a procuram e do conhecimento aos que, no seu erro, cometeram pecados. Certifique-se de que os que tropeçam estão firmes e estenda suas mãos para os enfermos. Alimente os famintos e tranquilize os atribulados. Levanta e desperta os que dormem. Você é esse entendimento que se apodera de você. Se os fortes seguirem esse caminho, eles serão ainda mais fortes. Volte sua atenção para si mesmo. Não se preocupe com outras coisas, a saber, aquilo que você expulsou de si mesmo, aquilo que você rejeitou. Não volte a eles para comê-los. Não seja comido pelas traças. Não seja comido por vermes, pois você já o livrou. Não seja um lugar do diabo, pois você já o destruiu. Não fortaleça seus últimos obstáculos, porque isso é condenável. Pois o iníquo não é nada. Ele prejudica a si mesmo mais do que a lei. Pois aquele faz as suas obras porque é um iníquo. Mas este, por ser justo, faz as suas obras entre os outros. Faça a vontade do Pai, então, pois você é dele. A doçura do Pai. Pois o Pai é doce e sua vontade é boa. Ele conhece as coisas que são suas, para que vocês descansem nelas. Pois pelos frutos se conhece as coisas que são suas, que são os filhos do Pai, e se conhece seu aroma, que você se origina da graça de seu semblante. Por isso o Pai ama seu aroma, e se manifesta em todos os lugares, e quando se mistura com a matéria, ele dá seu aroma à luz, e em seu descanso ele o faz acender em todas as formas e em todos os sons. Pois não são os ouvidos que sentem o aroma, mas é o espírito que possui o sentido do olfato e o atrai para si e se afunda no aroma do Pai. Assim o espírito cuida dele e o leva para o lugar de onde veio, o primeiro aroma, que esfriou. É em uma forma psíquica, assemelhando-se à água fria que afundou no solo que não é duro, do qual aqueles que o veem pensam, é terra. Depois, evapora-se uma lufada de vento o atrai, e torna-se quente. Os aromas frios, então, são da divisão. Por isso a fé veio e destruiu a divisão e trouxe a cálida plenitude do amor, para que o frio não volte, mas prevaleça a unidade do pensamento perfeito. O Pai restaura a deficiência com a plenitude. Esta é a palavra do Evangelho sobre encontrar a plenitude para aqueles que esperam pela salvação que vem do alto. Quando a esperança deles, pela qual eles estão esperando, está esperando, eles cuja semelhança é a luz na qual não há sombra, então, naquele momento, a plenitude está para vir. A deficiência da matéria, porém, não é por causa da infinitude do Pai, que veio dar tempo à deficiência. Na verdade, não é correto dizer que o incorruptível virá dessa maneira. A profundidade do Pai é profunda, e o pensamento do erro não está com ele. É uma questão de cair e de se levantar prontamente ao descobrir aquele que veio ao que ele traria de volta. Esse trazer de volta é chamado de arrependimento. Por esta razão, a incorrupção respirou. Seguiu aquele que pecou, a fim de que encontrasse descanso. O perdão é aquilo que resta para a luz na carência, a palavra da plenitude. Pois o médico corre para o lugar onde há doença, porque esse é o desejo do médico. O doente está em estado de deficiência, mas não se esconde, porque o médico possui o que falta ao paciente. Desta forma, a deficiência é preenchida pela plenitude, que não tem deficiência, e que foi dada para preencher o deficiente, para que a pessoa receba a graça. Pois, embora deficiente, essa pessoa não tinha graça. Por causa disso ocorreu uma diminuição onde não há graça. Quando a parte diminuída foi restaurada,
o necessitado revelou-se como plenitude, ungindo os escolhidos com a misericórdia do Pai. Por esta razão, aqueles que foram atribulados falam de Cristo no meio deles, para que recebam a restauração e ele os unja com unguento. A pomada é a pena do Pai, que terá misericórdia deles. Mas aqueles a quem ele ungiu são perfeitos. Pois os vasos cheios são geralmente revestidos com lacre. Mas quando o revestimento está estragado, o vaso pode vazar, e a causa de seu defeito é a falta de revestimento. Pois então um sopro de vento e a força que ele tem podem fazê-lo evaporar. Mas do vaso sem defeito não se tira o selo, nem vaza. Mas o que falta é preenchido novamente pelo Pai perfeito. O Pai é bom. Ele conhece suas plantações porque foi ele quem as plantou em seu paraíso. E seu paraíso é seu lugar de descanso. O Pai é começo e fim. O paraíso é a perfeição no pensamento do Pai, e as plantas são as palavras de sua reflexão. Cada uma de suas palavras é obra somente de sua vontade, na revelação de sua palavra. Como eles estavam no fundo de sua mente, a palavra, que foi a primeira a surgir, os fez aparecer, junto com o intelecto que fala a palavra única por meio de uma graça silenciosa. Chamava-se pensamento, pois eles estavam nele antes de se manifestarem. Aconteceu, então, que a palavra foi a primeira a sair no momento agradável à vontade de quem a desejava, e é na vontade que o Pai descansa e com a qual se agrada. Nada acontece sem ele, nem nada acontece sem a vontade do Pai. Mas sua vontade é incompreensível. Sua vontade é seu passo, mas ninguém pode conhecê-la, nem é possível que eles se concentrem nele para possuí-lo. Mas o que ele deseja acontece no momento em que ele deseja, mesmo que a visão não agrade as pessoas diante de Deus, é a vontade do Pai. Pois o Pai conhece o começo de todos eles, bem como o seu fim. Pois quando chegar o fim deles, ele os saudará. O fim, você vê, é o reconhecimento daquele que está oculto, ou seja, o Pai, de quem veio o começo e para quem retornarão todos os que dele vieram. Pois eles foram manifestados para a glória e alegria do seu nome. O fim, você vê, é o reconhecimento daquele que está oculto, ou seja, o Pai, de quem veio o começo e para quem retornarão todos os que dele vieram. Pois eles foram manifestados para a glória e alegria do seu nome. O fim, você vê, é o reconhecimento daquele que está oculto, ou seja, o Pai, de quem veio o começo e para quem retornarão todos os que dele vieram. Pois eles foram manifestados para a glória e alegria do seu nome. O Filho é o nome e a revelação do Pai. O nome do Pai é o Filho. É ele quem, no princípio, deu nome ao que dele veio, enquanto ele permaneceu o mesmo, e o concebeu como Filho. Deu-lhe o seu nome, que lhe pertencia, ele, o Pai, que possui tudo que existe à sua volta. Ele possui o nome, ele tem o Filho. É possível que o Filho seja visto. O nome, no entanto, é invisível, pois somente ele é o mistério do invisível prestes a chegar aos ouvidos completamente preenchido por meio da agência do Pai. Além disso, quanto ao Pai, seu nome não é pronunciado, mas é revelado por meio de um Filho. Assim, então, o nome é grande. Quem, então, foi capaz de pronunciar um nome para ele, este grande nome, exceto aquele a quem o nome pertence e os filhos do nome, em quem o nome do Pai está em repouso, e que por sua vez são eles mesmos? Em repouso em seu nome, já que o Pai não tem começo? Foi somente ele quem concebeu para si mesmo como um nome, no princípio, antes de criar os seres eternos, que o nome do Pai deveria ser supremo sobre eles, isto é, o nome verdadeiro, que é garantido por sua autoridade e pelo seu poder perfeito. Pois o nome não é extraído de léxicos, nem seu nome derivado de nomes comuns. É invisível. Só o Pai deu um nome ao Filho, porque só ele o via e porque só ele era capaz de lhe dar um nome. Pois aquele que não existe não tem nome. Pois que nome alguém daria a quem não existia? No entanto, aquele que existe existe também com seu nome, e só ele o sabe, e somente a ele o Pai deu um nome. Ele é o Pai, seu nome é o Filho.
Ele não o manteve, portanto, secretamente escondido, mas veio à existência, e o próprio Filho revelou o nome. O nome, então, é o do Pai, assim como o nome do Pai é o do Filho amado. Caso contrário, onde ele encontraria um nome senão do Pai? Mas alguém provavelmente dirá a um amigo: quem daria um nome a alguém que existiu antes de si mesmo, como se, de fato, os filhos não recebessem o nome de quem os deu à luz, e o próprio Filho revelou o nome. O nome, então, é o do Pai, assim como o nome do Pai é o do Filho amado. Caso contrário, onde ele encontraria um nome senão do Pai? Mas alguém provavelmente dirá a um amigo: quem daria um nome a alguém que existiu antes de si mesmo, como se, de fato, os filhos não recebessem o nome de quem os deu à luz, e o próprio Filho revelou o nome. O nome, então, é o do Pai, assim como o nome do Pai é o do Filho amado. Caso contrário, onde ele encontraria um nome senão do Pai? Mas alguém provavelmente dirá a um amigo: quem daria um nome a alguém que existiu antes de si mesmo, como se, de fato, os filhos não recebessem o nome de quem os deu à luz? Acima de tudo, portanto, convém refletirmos sobre este ponto: qual é o nome? Este é o verdadeiro nome, o nome que veio do Pai, pois é Ele quem possui o nome. Ele não pegou o nome por empréstimo, como no caso de outros, que recebem nomes inventados. Este é o nome adequado. Não há mais ninguém a quem ele tenha dado. Permaneceu sem nome, sem ser pronunciado, até o momento em que aquele que é perfeito o pronunciou ele mesmo, e foi só ele quem conseguiu pronunciar seu nome e vê-lo. Quando agradou ao Pai, então, que seu Filho fosse seu nome pronunciado, e quando aquele que veio das profundezas revelou esse nome, divulgou o que estava oculto, porque sabia que o Pai era bondade absoluta. Por esta razão, de fato, o Pai gerou este em particular, o lugar dos abençoados. Cada um falará sobre o lugar de onde saiu, e para a região de onde recebeu seu ser essencial, eles se apressarão para voltar mais uma vez e receber daquele lugar, o lugar onde estavam antes, e eles provarão de naquele lugar, ser nutrido e crescer. E seu próprio lugar de descanso é sua plenitude. Todas as emanações do Pai, portanto, são plenitudes, e todas as suas emanações têm suas raízes naquele que as fez crescer a partir de si mesmo. Ele atribuiu seus destinos. Eles, então, se manifestaram individualmente para que pudessem ser aperfeiçoados em seu próprio pensamento, pois aquele lugar para onde estendem seu pensamento é sua raiz, que os eleva por todas as alturas até o Pai. Eles alcançam sua cabeça, que é descanso para eles, e eles permanecem perto dele como se dissessem que tocaram seu rosto por meio de abraços. Mas eles não deixam isso claro. Pois nem eles se exaltaram nem diminuíram a glória do Pai, nem o consideraram pequeno, nem amargo, nem zangado, mas como absolutamente bom, imperturbável, doce, conhecedor de todos os espaços antes de existirem e sem necessidade de instrução. Tais são aqueles que possuem do alto algo dessa grandeza imensurável, pois se esforçam para aquele único e perfeito que existe lá para eles. E eles não descem ao Hades. Não tem inveja nem murmuração, nem a morte neles. Mas descansam naquele que descansa, sem se cansarem nem se confundirem com a verdade. Mas eles, de fato, são a verdade, e o Pai está neles, e eles estão no Pai, pois são perfeitos, inseparáveis daquele que é verdadeiramente bom. De forma alguma lhes falta nada, mas recebem descanso e são revigorados pelo Espírito. E eles ouvem a sua raiz, eles estão ocupados com preocupações nas quais alguém encontrará sua raiz e não sofrerá nenhuma perda para a sua alma. Tal é o lugar dos bem-aventurados, este é o lugar deles. Quanto aos outros, então, saibam, em seu lugar, que não me convém, depois de ter estado no lugar de descanso, dizer mais alguma coisa. É lá que habitarei para me dedicar, em todos os momentos, ao Pai de todos e aos verdadeiros amigos, aqueles sobre os quais o amor do Pai é derramado e em cujo meio nada falta. São eles que se manifestam verdadeiramente, pois estão nessa vida verdadeira e eterna e falam da luz perfeita cheia da semente do Pai, que está em seu coração e na plenitude, enquanto seu espírito se alegra nela e o glorifica. Em quem estava,
Porque o Pai é bom. E seus filhos são perfeitos e dignos de seu nome, porque Ele é o Pai. Filhos desse tipo são aqueles a quem Ele ama.